Eu sou Samara Barbosa, sou uma mulher, filha de nordestinos, mãe atípica da Antônia, essa criança que aparece sorridente na foto aí comigo, usando óculos, né? Foi a partir da minha experiência aí de mãe da Antônia, que é uma criança com deficiência, que eu decidi me aprofundar nas pesquisas sobre acessibilidade, diversidade, inclusão, e junto com o Léo e a Clara, eu tive aí o prazer, né, e a honra da gente estar trabalhando juntos, já tínhamos um contato aí anterior, sempre fomos da área da educação, a gente dava aula junto, estava ali na sala dos professores, e sempre com esse tema nos movendo, né, a mim muito por esse atravessamento aí da questão das pessoas com deficiência, Léo e Clara também dentro das suas questões, e a gente então resolveu reunir forças aí na Diversifica para que a gente possa promover mais ações e possa levar esse conhecimento compartilhado também com as organizações. Nós fundamos a Diversifica, trabalhamos hoje na coordenação também da pós-graduação em diversidade e inclusão. Fico super feliz de ver nossos alunos e alunas aqui. Um abraço aí para quem está acompanhando a gente. É sempre muito bom compartilhar conhecimento e aprender com vocês, tá, gente? Professor e professora também aprende muito aí nessa troca. Então, a minha área de formação é na engenharia de produção, onde eu tenho mestrado, também me pós-graduei aí pela Universidade de Tampere, na Finlândia, em Train of Trainers, e sou especialista em inclusão da pessoa com deficiência pela PUC Minas. Tenho experiência em projetos de acessibilidade, usando os princípios do design universal, sou professora também e coautora dessa disciplina na nossa pós-graduação, e estou aí, né, compartilhando experiências, boas práticas em cursos, treinamentos e palestras, o que me dá uma grande alegria e felicidade poder levar mais desse conhecimento e promover a inclusão das pessoas com deficiência. Eu sou uma mulher branca, de 44 anos, eu tenho cabelos ondulados e grisalhos, hoje eles estão presos assim só com uma franjinha, eu tenho sobrancelhas e olhos pretos bem marcados, estou usando um batom levemente rosado, brincos prateados, um pouquinho assim pendurados em argola, e eu estou usando uma blusa estampada em preto, branco e verde. Eu estou usando um fundo virtual da Diversifica, com uma parede como se fosse branca e a logomarca logo ao lado. Então, gente, trazer um dado aqui interessante, né, para a gente começar a falar desse grupo, que é um grupo de pessoas que historicamente nem era considerado cidadão ou cidadã, né, e hoje a gente vê a gente conseguindo aí ter, inclusive, mais dados para a gente gerar políticas públicas e entender que é um grupo, assim, significativo dentro da população mundial. Trazendo dados aí da OMS para vocês, 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com alguma deficiência, né, isso significa uma em cada 7 pessoas. Mas essas pessoas estão muito invisibilizadas na sociedade, né? Muitas vezes elas nem conseguem circular nos mesmos ambientes com a gente. Eu, por exemplo, só tive mais contato com pessoas com deficiência a partir da minha experiência com a Antônia, né? De transitar em mais lugares onde essas pessoas estão presentes. Então, aí, com a chegada dela, que aconteceu em 2015, eu comecei a entender as barreiras que uma pessoa com deficiência ela enfrenta no seu dia a dia. Quando a gente não convive com quem é diferente de nós, a gente não naturaliza isso, né? A gente não consegue perceber os obstáculos que são colocados na vida dessas pessoas. Porque o mundo, gente, o mundo ele é pensado para um ser humano padrão, né? Eu venho aí da engenharia, da estatística, e a gente trabalha, assim, com uma curva que, inclusive, é chamada curva normal, que é onde a maioria das pessoas se encaixam, e a gente acaba, de alguma forma, excluindo, né, não acolhendo as pessoas que não se encaixam dentro desse padrão. E aí eu trago essa pergunta aqui para vocês, né, para a gente refletir juntos e juntas aqui nessa manhã de sábado. Será que esse padrão existe? Né, a gente vê cada vez mais assim, a diversidade humana tendo espaço para se manifestar, né, as pessoas se libertando de padrões, de estereótipos, de papéis de gênero. Então, o quanto que é importante que a gente possa ir refletir, né, que esse padrão, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser desmistificado. E como que a gente pode acolher a diversidade humana com todas as suas especificidades, né? É muito importante que a gente entenda que todos e todas merecem igualdade de oportunidade, não necessariamente igualdade de tratamento, porque se eu trato todas as pessoas iguais, eu não percebo as necessidades específicas de cada um e eu não dou essa oportunidade das pessoas participarem, né, em pé de igualdade com as demais.
Então, é sempre muito importante, quando a gente fala de pessoas com deficiência, que a gente tenha um plano. Sim, gente, durante tanto tempo, né, a exclusão dessas pessoas fez parte da sociedade, que a gente precisa agora ter um plano, a gente precisa ter intencionalidade para poder incluir as pessoas com deficiência. E o que esse plano traz, né? Ele é um conjunto de diretrizes, estratégias e ações que eles buscam garantir que produtos, serviços, ambientes, comunicações sejam acessíveis a todas as pessoas. Então, quando a gente diz de um plano, a gente fala de pessoas ali com um objetivo, com uma intencionalidade de gerar mais inclusão, né, nos ambientes, nas soluções propostas. E para que a gente possa promover a inclusão de todas as pessoas, é preciso eliminar barreiras. Esse é o principal objetivo do plano de acessibilidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas barreiras, mas nessa fotinha aí fofa, que eu amo, da Antônia, vocês estão vendo ela andando aí de costa pelo corredor do apartamento em que a gente morava nessa época, né? Ela tá descalça com uma fralda de bunda de joaninha, eu amava quando ela usava essa fraldinha, uma blusa branca, e ela está percorrendo pelo corredor, e como vocês podem observar nas laterais, tem vários adesivos com contraste, e com algumas tem uns vermelhos também, né? A gente não sabia muito bem que tipo de contraste que ela precisava para enxergar. A Antônia é uma criança com baixa visão. E como eu disse, né, assim, o mundo é feito para o padrão. As pessoas com baixa visão, elas precisam de contraste para elas se identificarem, né? Como vocês podem ver, a parede branca, o piso também ali muito claro, não oferecia o contraste necessário para a Antônia. Então, eu precisei, gente, fazer um plano de acessibilidade para a minha casa. Sim, eu coloquei várias formas, né, adesivos nas paredes, eu improvisei vários brinquedos para a Antônia, eu mudei móveis de lugar, eu criei contrastes para que ela pudesse se orientar dentro da nossa casa. Então, é isso que acontece. Se a gente vai receber uma pessoa com deficiência, a gente precisa se atentar às necessidades dessa pessoa e não forçar a pessoa a se adaptar ao ambiente, mas a gente tem que adaptar o ambiente a ela. E aqui eu estou trazendo um exemplo do espaço físico, é sempre mais fácil da gente visualizar, mas, além do espaço físico, a gente tem que pensar também em outras inúmeras barreiras que possam acontecer, né, de uso de equipamentos, ou até mesmo as barreiras comportamentais e atitudinais, né, quantas vezes eu ouvi, quando eu falava que a Antônia é uma pessoa com deficiência, das pessoas me indicarem médico, procurarem a cura, né, e achar que aquilo era uma doença que precisa ser curada. Eu falava, gente, essa é uma característica da minha filha, que precisa ser respeitada, né, ela é muito saudável, ela não é uma pessoa doente, e a gente precisa ir quebrando também esse preconceito e esse capacitismo na fala das pessoas. E aí, voltando aqui para a nossa lei brasileira de inclusão, né, que é também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, qual que é a definição que ele traz para a gente de barreira? Barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Então, ele traz um conceito bastante abrangente, que a gente pode, né, eu vou desdobrar um pouquinho mais aqui para vocês, mas é uma concepção muito interessante, porque ele tira o foco da deficiência e ele coloca o foco no ambiente. Olha que importante isso, né? A gente compreender que se eu elimino as barreiras, a pessoa vai ter a igualdade de oportunidade de aproveitar os espaços, de transitar. Então, eu não preciso adaptar ou eu não preciso curar a deficiência, eu preciso ajustar, eu preciso adaptar o meu ambiente, retirando essas barreiras, porque essas barreiras, elas não existem para as pessoas que não têm deficiência, né? Quando a gente pensa, por exemplo, um filme com legenda, você vai num festival de cinema alemão, né? Se alguém aqui fala alemão, entende bem o alemão, vai conseguir acompanhar. Para a maioria de nós brasileiros que não falam alemão, a gente precisa da legenda. Isso é acessibilidade, mas já é naturalizado, porque é para o ser humano brasileiro padrão. Mas se a gente pensar, as pessoas com deficiência, elas também precisam de outros tipos de acessibilidade que a gente não consegue ver ainda de forma mais disseminada na sociedade. E é exatamente aí, então, que entra o plano de acessibilidade, para olhar para esses tipos de barreira e pensar em como que a gente pode adaptar os ambientes para eliminar cada uma delas. Esses 6 tipos de barreira que eu estou trazendo aqui para vocês, eles estão descritos na legislação,
Então, lá explica cada um desses tipos de barreira, né? A barreira urbanística, que é da cidade, a barreira arquitetônica, são dos prédios, das edificações, barreiras nos transportes. A gente vê ainda muito transporte público, né? A dificuldade que as pessoas com deficiência muitas vezes têm de acessar, barreiras na comunicação. Aqui, por exemplo, a gente, né, tentou eliminar essas barreiras trazendo o Flávio, que está aqui brilhantemente, né, fazendo interpretação de Libras para a gente trouxe a legenda, a gente pode trazer a audiodescrição, pode trazer outras formas da gente quebrar essa barreira da comunicação e da informação, as barreiras atitudinais, que tem muito a ver com o capacitismo, e as barreiras tecnológicas, que é a gente prover, né, uso de tecnologia que também seja pensado e acessível para as pessoas com deficiência. Então, são alguns tipos de barreiras, elas podem ser inúmeras, né, a gente tem sempre que estar buscando aí identificar e atualizando para que o nosso plano seja bastante abrangente. Então, aqui sendo bem objetiva e resumida de como que a gente pode elaborar um bom plano de acessibilidade, eu diria para vocês que é muito importante que a gente conheça o público. Um plano de acessibilidade, gente, pode ser um plano de acessibilidade para um evento, para uma ação na sua empresa, para receber uma pessoa com deficiência. Ele pode ser aplicado em muitos contextos. Se eu consigo ter mais informação sobre esse público, esse plano vai ficar mais assertivo. Samara, mas eu não sei quem que é o público que vem no meu evento. Se não tem um formulário de inscrição, algo que você possa perguntar mais informações dessa pessoa, você pode garantir o mínimo. Aonde que está o mínimo? Na legislação. Na LBI, né, na Lei Brasileira de Inclusão, você pode encontrar as diretrizes mínimas ali que você tem que seguir. A gente tem algumas normas também, como a NBR 9050, que ela dá muitas diretrizes mais específicas de como você pode tornar os ambientes mais inclusivos, mas se você conhecer o seu público, fica um tanto mais assertiva as adaptações e as modificações que você vai ter que fazer nas suas ações, nos seus produtos, no ambiente, para poder atingir esse público. E aí pensar, né, quais atividades você vai desenvolver, recursos disponíveis, quais são os resultados que você espera daquela ação ou intervenção que você vai fazer. Depois, a gente vai observar o espaço físico, procurando aí barreiras arquitetônicas. Essas barreiras arquitetônicas podem ser escadas, podem ser, às vezes, uma porta que é muito estreita e não passa, por exemplo, uma cadeira de roda, pode ser a ausência de um piso tátil, aí na imagem vocês estão vendo, né, um piso tátil, uma pessoa com a bengala ali sentindo, né, o piso tátil, ele orienta muitas pessoas cegas e pessoas com baixa visão. A gente também tem que lembrar de verificar mobiliário, os equipamentos que estão disponíveis no local, será que as pessoas com deficiência conseguem utilizar e acessar? Muitas podem ter, por exemplo, uma dificuldade motora, ou se ela está em cadeira de rodas, pode ser que ela não consiga alcançar um bebedouro, por exemplo, uma mesa onde está servindo um coffee break. Então, a gente precisa também, eu brinco que assim, depois que a gente coloca, gente, o óculos da diversidade, a gente começa a ver barreira em todos os lugares. Então, por mais que num primeiro momento pareça algo difícil, com o tempo, a gente vai treinando o nosso olhar para observar essas barreiras, tá? Hoje eu falo para vocês que a minha filha, que tem 8 anos, ela já faz isso. A gente chega num restaurante, por exemplo, que tem escada ou que o banheiro não é adaptado, e ela já fica ali toda militante, brava, querendo falar com o dono do restaurante, porque lá, se ela fosse levar uma amiguinha dela que é cadeirante, não teria acessibilidade. Então, veja que essa forma de rever o mundo, né, de ressignificar o mundo, ela pode ser transformada. Basta que a gente treine o nosso olhar para isso. Né? E é claro que a gente precisa do conhecimento, por isso que a gente está aqui compartilhando com vocês, e a gente quer continuar compartilhando esse conhecimento, para que vocês também fiquem bem treinados aí usando seus óculos da diversidade. Garanta uma comunicação usando mais de um sentido. Essa aqui é uma dica legal que tem na NBR 9050, porque assim, tem um dado que é entre 80% e 90% das informações que a gente recebe, ela vem com o estímulo visual. Né? Então, se a pessoa não tem esse sentido, ela tem esse sentido diminuído, como no caso da baixa visão, ela não vai receber a comunicação. Então, se a gente garante que a comunicação chega por mais de um sentido, eu estou tendo mais chance de alcançar um número maior de pessoas. Vocês concordam? Então, a gente tem essa tendência de priorizar a informação visual, mas a gente também tem que lembrar de diversificar as formas de comunicação para que a gente possa atingir aí mais pessoas, né?
Para elaborar, gente, um bom plano de acessibilidade, a gente precisa lembrar também da sinalização acessível a todas as pessoas. Nessa imagem, eu estou dando um exemplo, aí tem uma imagem de uma... Isso é muito comum a gente ver nos museus, onde tem geralmente aquela informação, você está aqui, né, aí tem um painel, às vezes tem umas imagens mostrando aonde você está e para onde você pode se localizar, que ele seja feito usando contraste, e nessa imagem tem contraste. E aí, as pessoas com baixa visão conseguem ter ali um acesso melhor e também utilizando o braille. E aí eu tenho o estímulo tátil. Então, eu estou usando mais de um sentido. E para complementar, eu ainda posso ter um vídeo com sinalização em Libras, eu posso ter também um canal de áudio, onde eu faço a audiodescrição desse mapa, para que a pessoa possa se localizar. Então, tem muitas formas da gente fazer a sinalização, e isso é legal também para a gente treinar aí, né, a criatividade. A gente está sempre muito utilizando o estímulo visual, que outros estímulos a gente pode usar para alcançar as pessoas. E um outro ponto aqui que a gente precisa lembrar também é a linguagem simples, né? A gente tem uma linguagem simples, a gente consegue dar mais acesso e atingir também mais pessoas. Lembrar que o uso das tecnologias assistivas, o que são tecnologias assistivas? Elas são desenvolvidas para gerar mais acessibilidade para as pessoas com deficiência. Nessa imagem, você vê uma mulher sorrindo, ela está usando uma prótese em uma das mãos, né? Ela não tem uma das mãos, aí ela pega do antebraço, né, até a mão mecânica, ela está usando uma mão mecânica, e isso é considerado uma tecnologia assistiva. E hoje a gente tem uma série de tecnologias disponíveis que a gente pode lançar à mão, como a audiodescrição, como a comunicação aumentativa e alternativa para se comunicar com as pessoas que não conseguem falar, né, não tem a comunicação oral. A gente pode adaptar objetos para quem tem alguma questão motora e não consegue, por exemplo, firmar a mão segurando um copo ou segurar uma tesoura. A gente tem uma série de adaptações que podem ser feitas aí e facilita, né, e dá essa oportunidade das pessoas com deficiência também trabalharem com mais autonomia e com mais segurança. É importante a gente lembrar que as pessoas com deficiência, elas querem ter autonomia. Então, eu já me deparei com situações em que você chega, né, uma pessoa cadeirante, não tem elevador, e a pessoa fala, não, a gente dá um jeito, a gente vai carregar a cadeira, carrega até a pessoa no colo, e ok, né, a empatia, muitas vezes a gente tem que improvisar situações. Mas a pessoa com deficiência, ela quer ter a sua autonomia de entrar no local, sem que ela precise ser carregada, né? É muito importante a gente oferecer essa possibilidade, né, e tratar a pessoa ali com a dignidade que ela merece. Então, as tecnologias assistivas estão aí para que a gente lance mão e possa gerar mais acessibilidade aí a todas as pessoas. Lembrando também que um ponto aqui necessário, e eu diria que talvez um dos mais importantes do plano de acessibilidade, é a gente preparar a nossa equipe. Né, se for uma equipe de evento, ou mesmo a equipe da empresa que vai receber uma pessoa com deficiência, eu posso até não ter todos os itens de acessibilidade, mas se eu não tiver o humano disponível, se eu não tiver as pessoas entendendo, né, que as pessoas com deficiência merecem ser tratadas de acordo com as suas necessidades específicas, eu às vezes jogo por terra até um plano de acessibilidade muito bom que eu tenha feito, por conta da barreira atitudinal. O que é essa barreira atitudinal? É aquela pessoa que não consegue compreender, né, que não existe um padrão único para tratar todo mundo. E às vezes a gente se depara, mas isso aqui não é o que eu devo fazer, né, não é o procedimento tem que ser esse. Mas se você recebe uma pessoa que tem uma necessidade que é diferente do procedimento, como que eu vou fazer? Eu preciso desenvolver habilidades para uma mente mais flexível, mais empática, com boa comunicação para saber ouvir a necessidade daquela pessoa e criar, mediar soluções naquele momento. Aí contar um episódio aqui rapidinho para vocês que aconteceu comigo e com a Antônia. Eu fui levar ela numa pista de gelo, dessas que tem no shopping, sabe, no final do ano e tal. E a Antônia, ela sabe patinar. E aí, quando eu cheguei, né, a pista estava muito cheia, eu vi que tinha alguns monitores, e aí eu falei com a pessoa que estava recebendo lá, eu falei, olha, eu preciso que uma pessoa fique mais próximo da Antônia, um monitor, ela consegue se equilibrar e patinar,
mas como ela demora mais para ver as pessoas se aproximando, ela pode esbarrar em alguém. Então, seria bom que um dos monitores pudesse ali ficar acompanhando para desviar ela de alguém caso isso aconteça. E aí a pessoa que estava totalmente despreparada, não soube o que fazer, falou, não, mas o monitor não pode acompanhar uma pessoa individualmente, ele está aqui para atender todas as pessoas. E aí eu reforcei, expliquei que havia ali uma necessidade específica que era diferente das outras pessoas e que para minha filha ter acesso à pista, ela precisava desse recurso, e ela foi inflexível, ela falou, não, mas a regra aqui não é essa, e ela não vai poder andar. E aí, claro que eu não me conformei, né, gente? Porque quem trabalha com diversidade e inclusão, eu digo que é uma pessoa inconformada, uma pessoa incomodada, assim, com a falta de inclusão, com a falta de empatia das pessoas. Eu fui na área de atendimento ao cliente e eu consegui que a minha filha tivesse o acompanhamento. Porque, veja bem, se a gente trata todas as pessoas iguais, eu não dou o mesmo direito. É isso que as pessoas precisam entender. Então, ter um monitor acompanhando a Antônia durante o percurso dela na pista de gelo não é um privilégio, é porque sem isso ela não consegue ter acesso à pista de gelo, né? Assim como várias outras pessoas que têm necessidades específicas. Então, prepare a sua equipe, né? Prepare as pessoas para que nesses momentos elas consigam ter uma boa comunicação, ouvir, entender essas necessidades e propor aí soluções, porque a gente precisa saber lidar com situações não previstas, por mais que a gente esteja preparado, elaborou um plano, estudou, sabe a legislação, observou todas as normas e orientações, a diversidade humana e as possibilidades de manifestação da vida, ela é infinita. A gente nunca vai conseguir prever tudo que pode acontecer, né? E muitas empresas e até pessoas se escondem atrás do eu não estou preparado. E aí eu sempre falo assim, você nunca vai estar, né? Por mais que a gente como educador, né, quem está direto com a educação sabe disso, por mais que a gente estude, por mais que a gente se prepare, sempre vai aparecer uma questão inesperada. E o que eu vou fazer naquele momento? Eu vou falar que não está no protocolo e vou mandar a pessoa embora? Que eu não sei o que fazer e por isso eu não posso recebê-la? A gente não pode fazer isso, né? A gente precisa saber lidar com situações não previstas, e quando isso acontecer, manter a tranquilidade, né, ter um diálogo franco, aberto, empático e ser criativo, porque muitas vezes a pessoa que já vivencia tantos obstáculos na vida e tantas barreiras, ela inclusive já sabe do que ela precisa. Ela pode te ajudar a desenvolver essas soluções, porque é ela que vai utilizar, né? Então, que a gente esteja aí aberto a receber as pessoas com deficiência sem estranheza, sem medo. Não tem problema perguntar o que a pessoa precisa para que ela possa aproveitar daquele momento, ou que para ela possa desenvolver, né, aquele trabalho. Ela vai se sentir, inclusive, incluída quando você fizer essa pergunta. Porque a vida é isso, né? A gente se prepara, a gente tem todo conhecimento, mas situações imprevistas podem acontecer e a gente precisa saber lidar para não gerar ali uma situação ainda pior, né? Então, aqui eu quero caminhar para o final, para ver aí, conversar um pouquinho mais com vocês, deixem perguntas aí no chat. Seja uma pessoa aliada, né? É aqui o meu pedido para vocês é que a gente possa ser uma pessoa aliada, não só do grupo, né, das pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas que têm necessidades específicas, que não são compreendidas na sociedade e que acabam ficando à margem, né, sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de participação plena. E para ser uma pessoa aliada, a gente tem que se mover, né? A gente tem que ter intencionalidade de compreender aquela causa, de dar voz a quem é protagonista daquele grupo, e é por isso que eu deixo aqui também alguns arrobas, né, para que vocês conheçam mais sobre pessoas com deficiência. Muita gente fala assim, Samara, mas eu tenho medo, assim, eu não sei como abordar, se eu vou falar alguma coisa errada, e eu falo, gente, a gente só vai naturalizar e se sentir mais à vontade para lidar com pessoas que são diferentes de nós, quando a gente conhece a realidade delas, e aqui tem perfis incríveis que eu sigo e que eu recomendo para vocês conhecerem mais sobre a vivência, sobre as expectativas, sobre os desejos e como que é a vida das pessoas com deficiência, porque assim, por mais que elas tenham necessidades diferentes das nossas, são pessoas como nós, né, que têm desejos, que têm vontades, que têm angústias, né, são pessoas que precisam, assim como nós, que sejam também ouvidas e que possam ter a sua participação assegurada, o seu direito e dignidade preservado.
Então, sigam aí essas pessoas, continuem compartilhando com a gente. Eu encerro aqui a minha apresentação, mas eu fico à disposição para perguntas e para trocar aí mais com vocês. Samara, muito bom. Acho que você deu algumas recomendações e trouxe alguns itens aí, né? Uma lista que é tão rica para a gente pensar essa acessibilidade. Tem tanta coisa que, às vezes, quem está organizando um evento, quem está produzindo aí algum tipo de interação que vai acontecer dentro das empresas, não pensa nessas questões e nem sabe da existência, né? De que deveria estar atenta a todas essas questões que você trouxe. E aí, a Nilda já trouxe aí uma pergunta relacionada a isso, que é: qual seria um kit mínimo de acessibilidade para eventos? Nilda, sim, a gente até ontem estava conversando você estava aqui com a gente, né? Que eu estou te vendo aí todos os dias, e fico super feliz com a sua participação. A gente estava conversando ontem com a Carol e com o Kai da Intel. A gente preparou um guia, que foi um trabalho assim, né, feito aí pela Diversifica, onde a gente mapeou para essa empresa um guia dos recursos mínimos que ela deveria oferecer. Então, assim, um kit é uma coisa até difícil de eu te dizer, mas, por exemplo, daqui do nosso plano de acessibilidade, eu diria que o mínimo do mínimo que a gente precisa olhar é ambiente acessível, né? Garantir que a pessoa consiga entrar no evento, gente. Por mais que isso pareça óbvio, a gente já teve casos, assim, de eventos que foi considerado para pessoas com deficiência e a pessoa tinha que entrar pelos fundos, assim, porque o prédio, a entrada dele não tinha acessibilidade. Então, minimamente, as pessoas precisam entrar no ambiente. Então, observe o espaço físico, se ele é adequado e se ele tem banheiro adaptado. Isso é o mínimo dos mínimos. E um segundo kit mínimo aí que eu recomendo é a comunicação. Se você quer presença, se você quer dar acessibilidade a esse evento para as pessoas, você garantir a comunicação em mais de contemplando mais de um sentido, né? Aqui, por exemplo, a gente está contemplando o visual, a gente está completando também o auditivo, né? Por meio da nossa fala e também tentando aí fazer a autodescrição das imagens que a gente está projetando aqui. E um outro ponto também importante é você ter o preparo da sua equipe. Porque, assim, se algo faltar, a sua equipe vai conseguir improvisar naquele momento. Então, eu diria que, assim, espaço físico, preparo da equipe e comunicação seria um kit mínimo para o seu evento ser mais acessível a todas as pessoas. E aí, né, Samara, todos esses itens, né, esses três que você citou, eles obviamente vão se desmembrar Sim. em várias questões relacionadas ao espaço, tanto físico quanto virtual, né, Samara? Sim. Acessibilidade se o evento for virtual, mas se for físico, do físico, a comunicação, como que a gente vai desmembrar, e aí precisa de uma análise Mais específica aprofundada. isso, da organização, para pensar assim, como que é o tipo de evento, como que é o tipo de público, tema, e aí conseguir fazer esse checklist, né, como foi feito ali pela Intel. Por exemplo, o evento presencial, é importante a gente lembrar também da acessibilidade nos transportes, né? Porque, assim, ou até quando a gente fala de empresa, eu vou contratar pessoas com deficiência, será que o transporte que chega até a minha empresa, ou o transporte que chega até o meu evento, ele é acessível? Isso é um ponto que, inclusive, pode impedir que as pessoas consigam chegar. Você prepara lá com todo carinho o evento para receber e as pessoas não conseguem chegar porque o transporte não é acessível. Então, deixo mais esse ponto aí de recomendação para a gente observar também. A Mari Rosa perguntou como montar um plano estratégico para empresas que possuem uma forte barreira atitudinal e muitas vezes contratam apenas para cumprir a cota. A gente também falou aqui no nosso primeiro dia do Condei sobre o planejamento estratégico, né? Então, assim, para a gente quebrar essa barreira atitudinal, a gente precisa trazer a liderança. Ciência, então, essa é a primeira barreira aí que a gente precisa quebrar, porque se a gente quebra a barreira da liderança, a gente consegue colocar isso no planejamento estratégico.
E a questão da cota, gente, por mais que isso também me incomode, né, a pessoa fazer a contratação ou a inclusão de pessoas com deficiência só pela cota, eu vou voltar aqui numa questão que eu já disse, que é, comecem por onde dá. Se é a cota que a gente tem para começar, vamos começar pela cota, mas trabalhando paralelamente para quebrar essas resistências, né? E a gente tem muitas formas de fazer isso, que pode ser principalmente na liderança, eu acho que é muito importante, mas também fazer o acolhimento e a formação das pessoas do gestão de pessoas. A gente vai ter uma mesa daqui a pouquinho que a gente vai conversar sobre o RH inclusivo, porque quando a gente busca trazer um grupo minorizado, subrepresentado para dentro das organizações, eu preciso ter mais essas duas frentes trabalhando juntas e apoiando, que é a liderança e gestão de pessoas, que é quem vai ali permitir que essas pessoas consigam não só ser acolhidas depois que elas são contratadas, mas que elas também consigam ter sua progressão de carreira, ter os seus direitos preservados e atendidos ali dentro das organizações. Bacana. E, Samara, a gente vai ter que ir para uma última perguntinha aqui, gente. Desculpa, não dá para responder todas. Mas o Celso, ele trouxe uma pergunta que eu acho muito bacana, que é sobre as cidades que são históricas, que tem muito patrimônio tombado. Então, nessas cidades tombadas aí pelo patrimônio, o que pode ser feito? Porque há muito uma imagem que não condiz com a realidade de que em cidades históricas, em patrimônios tombados, não se faz acessibilidade. Mas a gente conhece edificações que são tombadas e que conseguem sim fazer acessibilidade, né, Samara? Consegue, gente. A legislação, ela é aplicável a qualquer edificação, tá? Inclusive os patrimônios e prédios que são tombados. Mas a lei também fala em adaptações razoáveis. Toda vez que um imóvel tombado, e aí eu até estou acompanhando um processo agora que está acontecendo na escola da minha filha, que é um prédio tombado, e que foi necessário colocar um elevador, porque ele tem escadas e algumas crianças não estavam conseguindo acessar os andares superiores. É um processo um pouco mais burocrático, porque você precisa pegar uma autorização na prefeitura, mas sim, é possível, a legislação permite a adaptação de prédios também tombados para promover acessibilidade. E um outro ponto, gente, é assim, as pessoas muitas vezes, né, se colocam, se escondem mesmo atrás disso. Ah, não, porque é assim mesmo, porque sempre foi assim. E gente, tudo pode ser adaptado, a tecnologia está aí para isso. Outro dia eu fui num museu muito legal, que era um prédio antigo, e eles colocaram uma instalação numa escadaria, não tinha condição de pôr elevador lá, tá? Mas eles colocaram uma cadeira que ela subia a escada, era mais ou menos isso, ela tinha um trilhozinho como se fosse de trem, e ela conseguia subir a escada, ou seja, é possível fazer, né, dá um pouco mais de trabalho, porque precisa ter essa autorização, né, junto ali à secretaria que cuida desse patrimônio tombado, mas os prédios públicos tombados, históricos, também podem ser adaptados, sim. Samara, então, te agradecer aí bastante por essa aula sobre acessibilidade que você deu para a gente. Acho que foi muito rico aí para todo mundo. O chat está bombando aqui de comentários, perguntas. Que bom, gente. Fico feliz demais, assim, pelo interesse, Léo. Quero todas as perguntas, faço questão aí de depois produzir conteúdo, tá, gente? Me sigam aí nas redes que eu vou produzir conteúdo com essas perguntas, porque é muito importante que vocês levem e multipliquem esse conhecimento para os lugares onde vocês estejam.